Olá, boa noite! Vamos chegando, porque hoje é quinta-feira. Vamos começar essa live tão esperada, com uma convidada sensacional. Então, em primeiro lugar, já quero desejar boa noite aí pra você, ou até mesmo bom dia, boa tarde pra quem vai assistir essa live depois, ou pelo YouTube, ou depois em outro horário pelo Instagram, que essa live vai ficar salva. Mas você pode agora mesmo também enviar aí para uma pessoa que você sabe que vai ser extremamente relevante todo o conteúdo dessa live sobre todos os aspectos das nossas emoções. A gente abriu uma caixinha no History e o pessoal mandou bastante perguntas super interessante e a gente vai conversar com a nossa convidada, a doutora Fabiana Arruda, uma psiquiatra, uma médica das emoções, ela que foi extremamente solícita em atender o nosso convite e hoje ela vai estar conversando conosco nessa noite, tirando várias dúvidas sobre diversos assuntos. Sabemos que as emoções é algo realmente que precisa ser tratado, lidado, para que isso não venha causar até mesmo sintomas, né, no corpo, doenças psicossomáticas. E dentro disso, a gente vai ter um papo assim muito interessante essa noite. Eu já vou começar aqui chamando ela também, enquanto eu vou colocando ela, vai enviando essa live para outras mulheres, para outras pessoas, até mesmo que tem muita gente que tem um certo assim preconceito por não entender bem a função de uma psiquiatra. Eu achei muito legal por ela ser mulher. E ela vai esclarecer pra gente o que uma psiquiatra faz, como ela pode nos ajudar. Não é coisa pra louco, não. Pelo contrário, é coisa pra quem realmente tem inteligência, quer cuidar das suas emoções. Então eu vou chamar a doutora Fabiana aqui. Já vamos mandar o meu convite aqui pra ela. Agora vai. Oba, que bom! Olá, Sim, não doutora, boa participar. noite! Como assim não posso participar? Tô aqui apertando, aceitando e não vai. Pois é, Instagram querendo atrapalhar a gente, doutora, mas não deu certo. Graças a Deus você entrou, que bom! Doutora, que alegria, que privilégio te receber aqui. Muito obrigada por ser tão solícita, né, para aceitar o nosso convite. Que privilégio, que alegria. E assim, já dizendo realmente que eu admiro muito o seu trabalho, tenho lhe acompanhado pelas redes sociais, tenho aprendido bastante. E o meu objetivo de te convidar para essa noite, porque assim, eu tenho conversado com bastante gente, e tem muita gente que tem uma mente aberta, que já foi em consulta com o psiquiatra, né? Entende realmente o médico das emoções, alguém que vai trazer clareza em vários aspectos emocionais, às vezes que precisar tomar um medicamento. Mas tem gente ainda que não entende o que é que o psiquiatra faz, né? Então a gente abriu uma caixinha de perguntas e o povo bombardeou sobre vários assuntos. Então vamos conversar essa noite aqui, doutora. Fernanda, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando, para quem vai acompanhar. O prazer é meu. Depois de muitas tentativas, né, de ajustar minha agenda com a sua, a gente Aham. tem que achar um horário. E é muito gratificante ver o seu trabalho de divulgar como o meu, porque é exatamente isso. Ainda tem pessoas que têm medo, que têm um preconceito em relação à psiquiatria e em relação às doenças da alma, porque é mais do que uma dor. E como não é algo palpável, Fernanda, no sentido assim, não é uma dor no braço, não é uma Uhum. dor, não é uma diabetes, ainda tem uma dificuldade da sociedade e da própria pessoa de aceitar que existe um adoecimento. Então ela leva isso até o limite, até ela não dar conta mais para procurar uma ajuda. Eu digo que fica mais caro em todos os aspectos. Totalmente. Nossa, a senhora foi tão assertiva agora. Achei maravilhoso, que é justamente isso que me falam. Porque como não é algo visível, alguém quebrou o braço, né? Então, não, ele quebrou o braço, tá debilitado. Mas como não é algo visível, as pessoas acham que é frescura, é uma depressão. Não, tá com crise de ansiedade, coisa de... até parece. Na minha época não era assim, né? Daí o pessoal tem muito, assim, esse preconceito. Não, psiquiatra é coisa de louco. Eu não tô louco, pra que eu vou procurar? Né? E assim, tem gente que já entendeu que realmente é necessário. Digamos que eu tô com um problema lá na garganta. Aí eu preciso procurar um médico, entender. Tô tendo febre. Qual que é a causa da febre? Mas por que que nas nossas emoções a gente sempre vai deixando para depois, até chegar na UTI? Até chegar em estado assim gravíssimo, né? A gente sempre vai deixando. E é algo tão necessário, até mesmo porque, no caso da depressão, é uma doença, precisa ser tratada, inclusive com acompanhamento médico, de alguém que entende do assunto, de fato, não procurar no Google, né? O pessoal hoje em dia vai tudo pro Google pesquisar. Todo mundo tem o Dr. Google. Bem isso. Então, ter uma conversa com alguém que realmente entende é muito importante. Por isso que essa noite vai ser extremamente relevante, porque assim, a oportunidade que o pessoal tem aí de conversar, de perguntar, doutora, por favor, me ajude, esclareça pra gente. Então, vamos lá, vou começar pela primeira pergunta, que fala assim, ó. O que a doutora poderia falar sobre
TDPM? Isso é uma pergunta de alguém que enfrenta TDPM. E aí, doutora? Então, vou repetir um pouquinho do que eu estava falando sobre o transtorno disfórico, que é uma doença, sim, que tem tratamento. Então, não precisa sofrer tanto. Se você está percebendo que o seu período, a sua TPM está acima do que da normalidade, está te deixando disfuncional ao ponto de você não conseguir afetar seu trabalho, o ir para o trabalho, o seu relacionamento, a sua dinâmica dentro de casa, procure alguém, porque tem um tratamento bem bacana para isso. E eu tenho pacientes que fazem acompanhamento por causa disso. E existe, como na maioria das coisas da psiquiatria, o tratamento farmacológico e as medidas não farmacológicas. Então, não é mágica. Tem o remédio e tem outras coisas que a gente pode estar trabalhando também. Ok, perfeito. Aí, gente, já fica a dica, né? Conheço algumas mulheres que, inclusive, estão assistindo essa live, tem TDPM, e realmente tem a parte do medicamento que é fundamental também, junto aí com o processo terapêutico. Ó, a doutora Fabiana está aí à disposição, né? Daqui a pouco ela vai contar pra gente como é que a gente pode marcar um atendimento com ela, que é uma das perguntas também que fizeram. Vamos lá. Como posso apoiar um amigo ou familiar que está lidando com um transtorno de personalidade, doutora? Que desafio, hein? Transtornos de personalidade é mais comum do que a gente imagina. Mas lembrar que um transtorno de personalidade é quando a pessoa tem algumas características da personalidade muito exacerbadas, que vai interferir na dinâmica dela e das pessoas que estão em volta. Então ela tem muita dificuldade com várias coisas. Como lidar com isso? Porque ela dificilmente aceita que tem um transtorno. Para ela é daquele jeito, gente. O que vai mudar é que está do lado. Então é um trabalho de conscientização bem desafiador. É fazer essa pessoa perceber como as atitudes dela estão interferindo na dinâmica, nas esferas de trabalho, de pessoal. Eu falo, a pessoa só muda, Fernanda, quando ela percebe que ela está perdendo. Uhum. Só muda para ganhar. Então, o que você está ganhando com esse padrão de comportamento? Olha as dificuldades que você tem, porque senão fica parecendo que o mundo está errado, a pessoa está. Quando ela não perceber isso, e aí vem um desafio grande, ela não vai procurar ajuda. E para transtorno de personalidade não existe um remédio. Não existe um remédio para o border, não existe. O que existe é que as pessoas que têm transtorno de personalidade também adoecem com as várias doenças que a gente tem. Mas tem como ele vai se relacionar, porque ele vai ficar mais produtivo, ele vai ficar mais eficiente, ele vai ficar melhor com ele e com o mundo. Com certeza, e realmente é fundamental isso, porque a pessoa que tem, ela não consegue perceber. E também não adianta quem tá de fora ficar, porque você tá doente, você tem um problema, como você acusa, aí que a pessoa fica mais arredia, né? Vira birra, não vou. Bem, Parece um isso. cabo. Quando vira cabo de guerra, eu não vou, porque eu não vou aceitar, Fernanda, a não ser que aconteça. É aquele negócio de levar até o limite. Enquanto eu conseguir, eu vou resistir, porque eu não vou, não preciso, gente. Isso não me atrapalha. Você é que está se incomodando. E já viu aquele negócio dos incomodados é que se retirem? Então tem Uhum, personalidade e o border é um dos que são mais desafiadores pra gente. E uhum. para quem convive com eles, para quem se relaciona com eles. E todos, né? Porque aí tem vários. É, O border é o que mais. tem vários, né? Isso. Então, como você pode conviver com isso? Literalmente, trazendo para a consciência o que aquela pessoa está fazendo, o que ela está perdendo. E como ela pode melhorar. E só funciona quando a pessoa quer. Não adianta, não é uma imposição. Infelizmente, por mais Justamente. que eu queira, a pessoa tem que querer melhorar em algo. Então, todo mundo quer ficar mais eficiente. Eles também. Então, talvez seja uma boa alternativa. Como você vai ficar mais eficiente? Porque às vezes gera muita frustração de não conseguir fazer uma coisa, de não conseguir permanecer em um relacionamento, de não conseguir permanecer num trabalho, de sempre começar as coisas e não concluir. E é que todo mundo acha que é TDAH agora. Então, tem várias coisas que interferem e que às vezes a pessoa tem, às vezes não, na maioria das vezes ela tem muita dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Uhum. E às vezes ela vem empurrada por alguém da família, mas é aquela coisa, digamos, ela tá com o problema na mão, mas ela fica com a mão assim, Exato. não quer mostrar, né? Então, Como é que vai tratar se eu tô com a mão fechada? Não quero abrir pra mostrar, ó, tem um problema aqui. Fernanda, isso é bem importante porque quando chega no consultório, a primeira pergunta que eu faço, você veio porque você quis ou você foi obrigado? Obrigado pela mãe, pela namorada, pela esposa? Não, eu fui obrigado.
Aí você esclarece o que é, o que a gente vai fazer, né, qual que é a dinâmica, e que só vai funcionar se a pessoa quiser. Por mais que a mãe, a esposa, a namorada ame e queira e veja o que aquela pessoa não está vendo, enquanto ela não estiver preparada, enquanto ela não quiser, a chance de dar errado é gigantesca. Porque ela não volta, Fernanda. Você vai procurar vários profissionais. A questão não é o profissional. A questão é que a pessoa não quer ou ela não está preparada, não é o momento para ela trabalhar com isso. Ok. Tem gente perguntando se pode fazer pergunta. Gente, vocês podem deixar pergunta aí. Como a gente já tá com várias perguntas, tem um tempo limitado, vamos correndo com as perguntas que o pessoal mandou antes. Aí depois, se der tempo, a gente vai colocando a de vocês também, tá bom? Vamos lá. Lives que uma vai ser. E travou, não consegui te ouvir. Eu falei que vai precisar de mais de uma live. Verdade, é muita pergunta, né, doutora? Muita. Eu vou estar aproveitando mesmo, cada segundo. Por isso que eu nem vou comentar demais, pra gente aproveitar cada segundo da doutora aqui com a gente. Vamos lá. Quais são os sinais de alerta de um possível transtorno alimentar? Também. Você tem que estar muito perspicaz, Fernanda, porque eles escondem até, porque é tão íntimo que eles vai esconder sempre. Doutora, eu acho que tá Às vezes travando, né? Alguém chega colocou por outra coisa. também não tá ouvindo. E quando você começa a puxar, aparece a questão dos sintomas, né? Aquela preocupação excessiva. Gente, como é que tá pra vocês? Ele tá cortando. Como é que tá pra vocês? Que na hora que começa a responder, ele começa a cortar. Mas eu acho que agora melhorou. Eu acho que agora voltou a imagem. Sinais, basicamente, uma preocupação excessiva com a imagem corporal. Excessivo no sentido de que nunca tá bom. É sempre um extremo. A pessoa vira para você e fala assim, nossa, mas o que você quer perder? Ela diz, não tá bom. É uma insatisfação excessiva. Ao ponto da pessoa se isolar, ela não querer sair porque ela acha que o corpo dela não é satisfatório, que ela tá muito gorda. E você fala, pessoa, às vezes, né? Tá magra, você fala, gorda onde? Pra gente parece uma besteira, mas pra pessoa a dimensão é gigantesca. Ela constantemente está fazendo uma dieta. Aquela pessoa que pula de uma dieta pra culpa por comer, isso é bem característico. Ela come e depois vem um sentimento de culpa. Ai, não devia ter comido. Uma preocupação excessiva com a qualidade e a quantidade dos alimentos. Ela sabe caloria de tudo. Não tô começando porque sem tanta calorias eu posso comer. Começa a ficar. Isso não é de uma hora para outra. Esses sintomas eles vão aumentando gradativamente. E às vezes a pessoa ou ela vomita, isso é o que ela mais esconde. Pela e pelo medo, ela come e depois vai lá e ela provoca o vômito. Ou outra coisa que ela faz, que passa bem mais desapercebido, ela vai pra academia e malha. Horrores. Eu tenho que malhar, eu tenho que pensar que eu comi demais. E ela sempre está buscando um motivo para não comer. Então, esses sintomas, eles são bem sutis, mas eles vão ganhando proporções gigantescas, ao ponto da pessoa estar distrófica ou começa a ganhar peso. Então, os transtornos alimentares também são bem desafiadores. Então, estar atento, observar, mas principalmente, Fernanda, dar uma abertura para que a pessoa consiga falar sobre isso, porque é muito difícil para ela reconhecer um adoecimento, porque para ela é normal. E é uma alteração da imagem corporal, seja para mais ou seja para menos. É uma insatisfação constante, é um não reconhecimento. É tudo muito intenso, né? Ela vê sempre exagerado. Exato. Né? E é um sofrimento gigantesco, né? Sim. Imagina que você mesmo. no espelho e você não vê a imagem que o espelho reflete, para você ela é distorcida. O que para a maioria de nós, você vê uma coisa normal ou não vê grandes exageros, para ela não é real aquilo. Acho que tem filmes que falam sobre isso, agora eu não vou lembrar. A pessoa tá magrinha assim, ela se vê gigante. Ela
daquele jeito, por mais que a gente Uhum. não veja. Por isso que ela tem medo de falar, porque ninguém aceita, ninguém vê o que ela tá vendo. Então ela começa a esconder isso. É bem desafiador mesmo. Muito desafiador, assim como o tratamento para isso. Uhum. Vamos lá para o próximo. Como, como posso abordar a conversa sobre saúde mental com meu empregador? Imagina, o patrão, né? A patroa precisa conversar com o funcionário sobre saúde mental. O que será que a doutora vai nos responder agora, gente? Desafiador isso, né, também, né? Como que se fala sobre saúde mental com funcionário? Então, se eu Isso é tenho louca. medo de falar, imagina com o meu chefe. Se eu tenho medo de falar com a família, imagina com o chefe, porque infelizmente na atividade empresarial também tem preconceito sobre isso. Mas isso vem mudando. Tem empresas que têm uma abordagem, que têm uma visão bem bacana sobre isso, que dá uma abertura, que tem palestras. Eu já tive a oportunidade de dar palestra nesses ambientes, que vê o funcionário de uma forma diferente. Então, tem um médico do trabalho que você pode chegar, e eu faço muito acompanhamento de funcionário. Mas a grande maioria, infelizmente, Fernanda, ainda tem uma dificuldade. Primeiro, de falar. É difícil para a pessoa aceitar e falar para o empregador dela que está passando por uma dificuldade. Qual é a relação de trabalho? Qual que é a relação que você tem com essa empresa? Qual que é o medo? Então, talvez fosse interessante você, Agora sobre travou a imagem acompanhamento, para perguntar mim. ao profissional que te acompanha, seja o psiquiatra, está ouvindo? Agora estou te ouvindo, agora voltou a Está me imagem. ouvindo? Deve estar em acompanhamento, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou terapeuta que te acompanhe, possa te orientar com o seu caso específico, qual a melhor forma de abordar isso. Para não ter nenhum pânico, nenhum desespero, meu Deus, porque senão eu fico com tanto medo que eu não fale e isso acaba virando um gatilho, um ponto mais estressante. Uhum. Até mesmo você está lá trabalhando, você começa a ter uma crise de ansiedade, né? Uma crise de pânico no trabalho, né? E às vezes quem está ao redor não entende o que está acontecendo ali, não sabe como lhe ajudar naquele momento. Então, às vezes você vai precisar abrir o jogo, falar, estou sendo acompanhada, né? Já estou Exatamente. tratando, mas estou em processo. Do mesmo jeito que os adolescentes na escola. Eu sempre oriento aos pais e informe aos coordenadores qual é a real situação para que a escola, se tiver uma crise, se tiver qualquer coisa, ela saiba como se portar com aquela pessoa específica. Então, tem toda essa abordagem, tem toda essa preocupação. E aí a pessoa tem que estar bem para ela chegar e falar e está esclarecida, Fernanda, está segura de que ela pode falar e tem uma maneira de falar. Uhum. Aqui só elogios para a doutora, amo muito, minha doutora é maravilhosa. Aí o povo tudo aqui comentando sobre a doutora, né? Mas vamos lá. Como convencer uma mãe que ela precisa ir numa psiquiatra? Uma mãe que às vezes tem essa resistência que a gente estava falando lá no começo. Fernanda, isso é. Eu recebo mensagens de adolescentes e até de crianças, 9, 10 anos, estão me Olha só. ouvindo? Tô te ouvindo bem agora. Que Aham. me manda mensagem que quer fazer acompanhamento se eu atendo. Então, menor de idade só faz acompanhamento com a autorização dos pais. Uhum. Doutora, mas ela não entende, ela não acredita. Então eu falo, peça para ela entrar em contato comigo, que eu oriento qual que é a dúvida, qual que é o medo dela, porque às vezes a mãe tem medo da medicação, ou tem medo da rotulação, ou literalmente não acredita que aquilo é real. Nada tem mais efeito, Fernando, do que a verdade. Porque a pessoa que está ansiosa, está depressiva, tem um toque, ela tem uma dor. E é difícil uma mãe não se compadecer quando ela sente que o filho está adoecido, que ele está sofrendo com aquilo. Mas às vezes o desafio, e é um desafio da adolescência, é de que esse relacionamento entre pais e filhos, que esse diálogo, normalmente, quando tem essa dificuldade, não tem o hábito do diálogo, não tem uma relação de confiança. É tanto conflito que o pai ou a mãe não consegue acreditar. Então, por aí Uhum. você já vê que essa criança, que esse adolescente, tem muitos conflitos e que é difícil para os pais, é difícil para esse relacionamento aceitar. E tem pais que é difícil porque simplesmente ele não acredita.
É frescura, preguiça. Uhum. Você quer ver uma coisa bem frequente? Quem tem TDAH, que tem dificuldade na escola. Nessa fase dos 9, 10, 11, que começa a ser difícil, fica de recuperação, o menino tenta estudar e não dá conta, e os pais falam, você é um burro, é preguiça, é falta de uma enxada para capinar. E a Uhum. criança sofre isso porque ela tenta, Fernanda, ela faz o melhor e o melhor não é o suficiente. Uhum. Aí a criança fica depressiva, fica ansiosa, ela não consegue, para ela é difícil estudar, é difícil sentar. Ou literalmente hoje a gente está percebendo na adolescência e na infância um aumento dos quadros ansiosos e depressivos. Coisa que antes a gente via menos, mas hoje a gente vê mais. E para os pais, Fernanda, é difícil o pai aceitar, porque sabe qual que é o pensamento que o pai tem quando ele reconhece onde que eu errei? Uhum. Então, para a gente como pai reconhecer que alguma coisa aconteceu e eu não vi, mas uma coisa bem pior. Quando tem uma desistência da vida nessa idade e que o pai não percebeu, a culpa consome, Fernanda. Então, por mais que você ache que é um exagero, comece a observar que tem alguma coisa acontecendo dentro de casa que está passando despercebido. Uhum. Não Se, ignorar os sintomas, né? se um adolescente ou uma criança pediu ajuda, não ignore. Para eles já é difícil pedir ajuda. Então, se pediu, alguma coisa está acontecendo. Talvez a crítica que é leve ou se é grave é outra coisa, mas não ignore. Nossa, bem importante para refletir, né? A gente que é pai e mãe, às vezes acha que é besteira, né? Que frescura, mas sempre tem alguma coisa por trás que às vezes ele não está conseguindo colocar para os pais, né? E às vezes Não, um profissional da área vai conseguir puxar. uma coisa básica. Quando a criança começa a arrumar desculpas para não ir na escola. Ai, minha cabeça está doendo. Ai, eu tô com dor abdominal. Ai, minha barriga tá doendo. Ai, não vou para a escola, não. Aí o pai leva no pediatra, leva em todos os lugares, não acha nada. Ele vai falar, esse menino tá inventando. Uhum. Desculpa para não ir na escola. A pergunta que eu faço é, por que que ele tá precisando dessa desculpa para não ir para a escola? O que que tá acontecendo? Em casa ou na escola, ou com a pessoa em si? Alguma coisa está acontecendo. Só que a saúde mental, eu preciso de uma coisa, de um evento gigantesco para eu acreditar que é real. Enquanto os sintomas são leves, você vai, não, vai passar. Já dei remédio, já levei no médico, ninguém acha nada. Para com isso, deixa de arrumar desculpa para não ir para a escola. Menina, levanta, deixa de preguiça. Enquanto não virar um problema grave, Fernanda, a pessoa não vai. Falo, na saúde mental também existe a prevenção. Também existem os sintomas leves, muitas vezes, ou na maioria, não precisa de medicamento. Mas a psicoterapia funciona. Então, por que você vai esperar adoecer? O que está acontecendo com essa criança que ela está usando de artifícios para não fazer? Do mesmo jeito que não vai para a escola, começa a arrumar desculpa para várias outras coisas. E aí? Como que os pais estão lidando com isso? Não necessariamente é um adoecimento, mas tem um padrão de comportamento que chama atenção. Por que Uhum. que isso está? Olhe para o seu filho e perceba. Se você não consegue perceber, peça ajuda, porque alguma coisa está acontecendo. É profundo. Nossa, eu tô vendo aqui os comentários e realmente que alerta para nós pais essa sua fala, viu? Totalmente propícia. Nossa. Gente, fiquem atentos. Ó, quanto tesouro tá saindo aqui nessa live. Teórica, Vamos lá. Fernanda, e teoricamente a criança está bem porque ela está lá no quarto, no celular. Tá tudo ok. Tá tranquilo, ó, não me dá trabalho. Meu Deus do céu, a criança é um anjo. Só dá trabalho quando quer ir para a escola. Aí não quer ir, aí tem uma dor de cabeça, eu tenho que buscar na escola, e tá tendo crise de ansiedade. Tá acontecendo alguma coisa que você não tá percebendo. É, ninguém acorda de uma hora para outra. Eu fui dormir super feliz e acordei com uma depressão profunda. Não é assim, né? Começa devagarzinho. Nem a E se ansiedade. você não previne, pode chegar a algo mais grave mesmo, né? Exatamente. Vamos lá, então. Bipolaridade. Tem características genéticas? Aí a pessoa colocou assim, tipo, vindo da avó, vindo da mãe, passando para a filha. Tem características genéticas da O bipolaridade? fator genético e hereditário na bipolaridade, que são as duas doenças que mais assustam, e na esquizofrenia, é extremamente importante.
Quanto mais próximo, ou seja, parente de primeiro grau, maior a chance. De segundo grau vai reduzindo o percentual, mas tem chance. Só que só o fator isolado ele não determina. Então é um fator genético mais as alterações ambientais, ou seja, precisa de um evento que desencadeie isso. Então não é do nada. Do mesmo jeito que a determinação genética para diabetes precisa de um evento Uhum. que aconteça. Com as doenças psiquiátricas não é diferente. A nossa dificuldade é de entender que existe o cuidado, que existe a prevenção para as doenças psiquiátricas. Eu falo, ninguém faz estudo genético da família, Fernanda. E eu tenho casos de pacientes que casou com fulano e que depois descobriu que na família do marido ou da esposa tinha alterações de bipolaridade ou de esquizofrenia. A pessoa fala assim, eu não gosto da sua família, porque sua família tem defeito. Então, você poderia falar isso para um hipertenso, para um diabético ou para todas as doenças de caráter genético. Ninguém faz estudo genético antes de casar, né? Aham. Então, deveria fazer uma árvore genealógica e ver todas as possibilidades, Acho todas que as ninguém doenças. casava, né? Não casava, né? Já é um desafio. Então, acho que é por isso que a gente não faz. Porque se eu souber, melhor eu não vou casar. É É melhor, mesmo. é melhor não saber. Ah, eu não sabia. Então, tem sim. Tem estudos que falam que se eu tenho um pai ou uma mãe com bipolaridade, a chance de o filho ter pode chegar até 80%. Então, é um fator bem relevante. O que Uhum. determina é o ambiente. Mas se você souber disso e souber... O problema é que o bipolar muitas vezes não sabe lidar nem com ele e com o filho é um desafio maior ainda. Mas se tiver essa consciência, se for um bipolar bem acompanhado, com o processo terapêutico, ele tiver um filho, ele vai conseguir lidar melhor, vai conseguir orientar melhor essa criança, para que a chance de que ele tenha isso ou não seja menor. Mas é um fator. E até é interessante, né? Nesse caso, digamos que essa pessoa, não sei se é essa a realidade, mas digamos que essa pessoa ela fez essa pergunta porque ela percebe que tem uma avó que é bipolar, percebeu que tem uma mãe também, e ela está meio que receosa. Então, de repente, se ela tem esse receio, já está começando a sentir algumas coisas, já começar nessa prevenção, né? Já começar nesse processo aí terapêutico antes que chegue a algo mais sério, né? Digamos assim. Mas geralmente é isso. Ela começa a perceber que tem algumas coisas que não estão funcionando bem. Aí ela, caraca, meu avô tinha, minha avó tinha, minha mãe tem, será que eu tenho também? Uhum, Se existe alguém na família que tem, começa a olhar para você. O que determina o que você vai ser é você, uhum. não é o outro. Eu falo, nunca é sobre o outro, Fernanda, é sobre a gente. Quanto mais eu tenho esse conhecimento precoce, melhor a minha chance de lidar com tudo na vida. E Perfeito. difícil, Olha aí, gente. é muito difícil para o bipolar, primeiro, a aceitação de que ele tem. Então, ele nega isso até o fim. E depois, o que é difícil para ele é aceitar que ele, na maioria das vezes, vai ter que tomar remédio a vida toda. É, Então, vai ter que tratar para sempre, né? o bipolar, na maioria das vezes, sim, dependendo do grau, ele vai ser medicado. Mas no processo terapêutico, se a pessoa tiver, eu falo, se joga de cabeça, porque isso aqui vai te dar qualidade de vida. O remédio, ele te ajuda a que não tenha tantas oscilações, a que você não se prejudique, porque o bipolar, ele faz muito mal para ele, tanto na fase depressiva quanto na fase da mania. Então, Uhum. tratamento nas duas fases. E faz sofrimento também para a família, né? Quem convive com bipolar. É Muito. difícil, né? O familiar que vê aquela pessoa na fase de mania. Porque a mania eu vejo como um desafio maior. Porque quando ele está na mania, aquela euforia intensa, que tudo é ótimo, que eu tenho que viver o hoje, ele torra tudo, ele faz tudo. E a família vira e fala assim, meu Deus, mas o que aconteceu com essa pessoa? Ele disse, eu quero viver o hoje, porque amanhã eu não sei se eu tô vivo. E aí ele tá tão bem, para que eu vou tomar remédio? Então a dificuldade dessa fase dele reconhecer que aquela euforia é acima do normal. Que ele vai torrar todo o dinheiro, que ele vai gastar tudo, que ele vai colocar a vida dele em risco, que essa energia é demais, que ele não dorme, ele faz 1000 planos, ele quer o mundo em um dia. É tenso, é sofrido. Às vezes, até no caso, você tem alguém na família assim, às vezes é importante você também, tipo, ser acompanhada, né? Para ser ajudada também nesse processo, né? Saber como lidar
com tudo isso, né? Que às vezes você sofre bastante, tem que conviver às vezes com o marido, com o filho, assim também, né? É tenso, Sofre demais, porque parece duas pessoas diferentes. verdade. Com Eu ia quem que eu falar, vou dormir hoje, né? eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse se transformar nisso. Mas lembrando, Fernanda, a pessoa não tem controle sobre Sim. isso. Ela não faz o que ela quer. Não é assim, ah, não, agora eu vou tocar loucura aqui, vou me importar. Não, ela não tem o controle. Ela literalmente, sabe, vou usar uma palavra, perde o filtro. Uhum. Ela perde o filtro. Fisicamente, emocionalmente. E uma coisa que ganha grandes proporções é a necessidade do sexo. A pessoa se transforma. O instinto fica muito selvagem para ela. Literalmente é uma caça, tanto para o homem quanto para a mulher. Então a pessoa literalmente se transforma. E a família se Uau, assusta. interessante isso, gente. Doutora, fantástico essa live. Uau, acho que tanta gente falou assim, tô começando a identificar algumas coisas aqui, tô começando a perceber algumas coisas profundas. Vamos lá. Provavelmente É, conhece, Fernando, sabe aquela pessoa que normalmente é assim, mais lenta, mais devagar, um pouco introvertida, e de repente ela bota um saltão, pinta a bocona e tá na night. Eu quero sair. E você fala assim, ué, o que aconteceu com você? Falando, tô feliz. E você fala, tem muito. E é um fator que pra gente é uma energia demais. Acorda de madrugada para limpar a casa. Faz faxina uhum, todo dia, porque ela não consegue nem dormir. que situação, né? São extremos, né? Picos muito grandes, né? Ai, é difícil, difícil. Vamos lá. Como posso melhorar meu sono e lidar com problemas de insônia? Isso aí muita gente tem dificuldade, né, doutora? Muita gente pergunta sobre isso. Então, agora eu vou te dar uma informação que talvez surpreenda muita gente. A insônia ela é um sintoma, não uma doença própria. É um sintoma de alguma coisa, seu corpo te dizendo que alguma coisa não está legal. Nos processos ansiosos ou depressivos, por todos os processos, para a gente, o sono e a alimentação falam da sua qualidade de saúde. Ou eu como demais, ou eu como de menos, ou eu durmo demais porque eu quero esquecer, doutor, eu quero esquecer. Quando eu estou dormindo, eu não sinto nada. Ou eu perco o sono. Alguma coisa. É o seu cérebro, o seu corpo te dizendo que alguma coisa não está funcionando. Então, como que eu vou lidar com o sono? Eu vou procurar alguém que me ajude, porque esse cérebro e esse corpo precisa de descanso. É durante o sono que o nosso cérebro ele faz uma limpeza, digamos assim. E o ansioso que não dorme, a cabeça dele já não para. Os pensamentos assim, um atrás do outro. E durante a noite toda eu não consigo dormir. Eu acordo e minha cabeça está pensando. Doutor, os pensamentos não param. Eu não consigo parar meus pensamentos. No outro dia, essa pessoa não é produtiva, ela está mais irritável, mais ansiosa, intolerante. É que ela fala assim, bom dia. Sabe, bom dia para quem? Dormi nada à noite. Já acorda. Uhum. Então, o sono é um dos medidores que a gente tem de saúde emocional. Se você não está dormindo, procure ajuda porque alguma coisa está acontecendo. Física E e afeta tudo, né? O humor, você fica logo estressada, já briga com o filho, já briga com o marido, já muda o clima da casa. filho e marido é quem mais sofre. Porque ali em Uhum. casa você pode ser real. No trabalho ou fora você ainda trata de manter uma postura. Uhum. Mas em casa, aí a criança fala assim, meu Deus, por que minha mãe tá brava desse jeito? Porque ela briga por tudo, parece que tudo que eu faço. E a criança, Fernanda, ela não consegue entender isso. E sabe como ela começa a se comportar? Como, o que eu fiz de errado para a mamãe? Uma culpa que não é dela. Por que a mamãe tá brava comigo? Porque a interpretação da criança é que você tá brava com ela. Porque você tá descontando nela. E tudo que eu faço não tá bom. E minha mãe reclama de tudo. Ela tá brava, ela só briga. Aí quando a gente tá mais irritável e menos tolerante, a gente fala assim. A gente fala o nome completo do filho, né? Então ele já sabe que tem um trem errado. Ele já vai tenso. Meu Deus do céu. Uhum. Minha mãe tá estressada. O que eu fiz? Por isso que a gente cria esse pensamento inconsciente. Quando a mãe fala o nome completo, porque alguma coisa eu fiz de errado. A gente desconta nesse filho, a gente desconta no marido. E quando você vê, você já falou. Porque vem uma
uma impulsividade, é uma das coisas mais danosas para a sua saúde emocional. A gente não consegue, é quase enlouquecedor 3 dias sem dormir. O sono, ele é fundamental para a nossa cabeça, para o nosso corpo funcionar adequadamente. Você dorme, descansa, no outro dia você consegue pensar e raciocinar melhor. Se não, vira uma cascata. Ao ponto de a gente ter pessoas que abusam de medicamento para sono. Uhum. Porque tá só o sono e a outra coisa. O que está desencadeando essa alteração de sono? O que está por trás disso? Se a gente não for atrás disso, Fernanda, vai tomar. Aí que vem. Vou tomar remédio a vida toda? Aham. Uhum. Porque você não foi atrás do que está acontecendo, o que está te incomodando, o que está desencadeando isso. Só vai no sintoma, né? Não vai na causa. Se tem sintoma, tem causa. Então a insônia é um sintoma, não é uma doença em si. E é uma coisa que eu vejo direto, muita gente se automedicando, indo ali na farmácia, pega um calmantezinho, pega um remedinho lá, o farmacêutico falou que é pra eu dormir. Então eu consigo, aí vai lá, toma, mas no começo dá efeito, daqui a pouco já não dá mais efeito, aí vai dobrando e só tentando dormir para esquecer os problemas, em vez de tentar lidar com aquela situação, entender qual que é o gatilho que tá ativando, né? Essa insônia toda aqui, essa ansiedade toda. E infelizmente, além da automedicação, hoje a gente ainda tem uma realidade que você compra remédio sem receita. Isso é É. fato. Porque com o paciente chegar para mim porque ele está tomando 15 remédios para dormir de um Não. medicamento, eu tenho certeza que nenhum médico prescreveu isso. Como que ele conseguiu? Uau. Porque a maioria dos medicamentos para dormir, eles são dose dependentes. O que é isso? Você toma, não tratou, aquela dose é insuficiente. Você aumenta a dose, você aumenta a dose, você aumenta a dose, vai chegar um ponto que você está tomando 15 comprimidos de um remédio X e não está dormindo. Então você está arrumando um problema. Você não está resolvendo o problema. Porque aí você tem uma dependência de medicamento bem intensa de retirar. É possível retirar? Sim. Às vezes, Fernanda, precisa de internação. Porque é uma dependência. Verdade. E a gente tira sozinho, né? Fala assim, quer saber, eu nem vou mais no médico, não, eu vou parar de usar. Aí pronto, aí que piora a situação, né? Porque tem que ir desintoxicando, né? Com o tempo, tem que fazer todo um processo ali com a orientação de um médico, né? E não sozinho, ou sozinha, né, digamos. Até tem outra pergunta sobre medicamento aqui. O que pode acontecer com a pessoa que usa medicamentos para emocional e não deixa de beber? Aí a pergunta é, ela pode ter um surto? Alguém que toma medicamento de antidepressivo, alguma coisa assim, e aí bebe também, ou usa algum tipo de droga, juntar as duas coisas, ela pode ter um surto? Pode ter qualquer coisa. Ninguém sabe como vai reagir. Os meus pacientes, tem colega que tem alguns medicamentos e fala, não, se for pouca, você pode beber. É um risco, eu explico para o paciente. Eu sei que depende do remédio, Fernanda, depende da dose, depende da doença. Tem doença que por si só não pode beber. Se o Uhum. paciente vai beber, não, é por conta e risco deles. Falar, minha obrigação como médico é orientar. A maioria dos medicamentos não pode ser associada ao álcool. Então, eu oriento especificamente aquele paciente e o medicamento que é. As reações adversas com o álcool, elas são variadas. Pode ter um surto? Pode. Pode ter... Tem remédio que pode dar AVC, pode dar infarto, pode dar paralisia, pode dar um monte de coisa, pode dar morte súbita. Uau. Aí, o remédio que eu tomei da doutora me fez passar mal. Não sabe aquele negócio que o que fez mal foi a azeitona, não foi a... Então, o que faz mal é o remédio, não é o álcool que você associou. Então, é importante. Já tive no outro dia, não lembrava de nada. Fala, às vezes é melhor, né? O cérebro da gente é inteligente, é melhor você não lembrar da vergonha e do vexame que você passou. Acabou. A mãe ficou brava. Uma vergonha e uma exposição pública. Doutora do céu. Não lembro de nada. O que eu faço agora? Agora assuma as coisas com seus atos. Aconteceu. Tem medicamentos que é associado ao álcool, já foi notícias aí nas redes, na mídia, que deu parada cardíaca, o paciente morreu. Uau. Então, É muito sério isso, né? é sério, e tem medicamentos que não só o álcool. Vem aí a associação com a cannabis e outras drogas. Então, eu sempre oriento o paciente.
Mas eu deixo escrito no prontuário e falo. A responsabilidade minha é de informar. O que você vai fazer com essa informação, aí já é sua responsabilidade. Do mesmo jeito que quando você prescreve um medicamento X, o paciente toma a cartela inteira. Pode acontecer? Pode. A minha obrigação é informar. Mas infelizmente pode acontecer. E quando a pessoa quer fazer, Fernanda, nada vai impedir. Uhum. Então, por isso o acompanhamento médico é importante. Por isso que às vezes a pessoa fala, ai, doutor, mas eu tenho que te ver direto, eu tenho que te ver uma vez no mês, a consulta é mensal. Isso também é relativo. Tem pacientes que sim e chegam no estágio que não. Mas enquanto eu estiver acompanhando e ajustando, como que eu vou saber como você vai estar daqui a 30 dias? Como que eu vou passar remédio para 6? Não tem jeito. Uhum. E Então, não é, quantas coisas acontecem em 30 dias, né? Quantos gatilhos podem ser ativados novamente, né? é um zelo, é um cuidado porque a gente vê como um gasto, a gente não vê como um investimento na sua saúde. Sim. É alguém querendo cuidar de você, mas a gente deve ter alguém querendo meu dinheiro da consulta. Não A entende o nossa quanto saúde isso é precioso demais, né? Quando você tem inteligência emocional, quando você se blinda, aí outras áreas da vida começam a destravar. só fica importante quando você adoece. Aí você vê a importância que tem da saúde. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura do adoecer para tratar. A gente não tem a cultura do prevenir para não precisar. Se liga aí, gente. Essas dicas que ela tá falando é fundamental. Se você está se identificando, então dá tempo ainda, procure ajuda. Não sofra sozinho, não vai esquecer os problemas tomando uma bebida, se automedicando, né? Então, ainda mais juntando as duas coisas. Vamos lá. Acho que é a nona pergunta. Onde a doutora atende no presencial e onde posso marcar atendimento? Então, Até no presencial online atende também, né, doutora? hoje a maioria dos meus pacientes são online, dentro e fora do Brasil. Mas presencial atendo só em Goiânia, na clínica AMI, que fica ali. Depois eu vou deixar a descrição aí, Legal. perto da Praça Nova. Mas como que pode agendar comigo a consulta? Pelo Instagram, pode mandar um direct. E lá no Instagram tem o telefone do WhatsApp para agendar. E tem também, gente, o canal do YouTube, doutora Fabiana Roda. Lá tem vídeos que as dicas são preciosas. Às vezes, ou muitas vezes, ouvir algo já te ajuda. Ou ajuda você a encaminhar isso para alguém, ou já alivia nas dúvidas, nos medos, como lidar com isso. Como a gente pode desmistificar essa questão da medicação, do psiquiatra, do terapeuta. O que que cada um faz, qual que é a importância e o que que eu posso fazer por mim e pelo outro para não adoecer. Uhum. Então, vai precisar. Perfeito. Uhum. Tem gente perguntando o valor da consulta, mas isso é até por questão de ética profissional, né? Não é colocado em redes sociais. Até, a doutora fez uma postagem muito inteligente sobre esse assunto, explicando, né, doutora? Tá lá no feed. Então, vai lá no feed, vai lá no Instagram e veja. Pode perguntar, manda direct, eu respondo, as meninas respondem. Tem uma galera que trabalha comigo que tá prontinho para responder esse valor aí. Ok, vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Acho que tenho TDAH. A gente já falou um pouquinho sobre TDAH e essa pessoa ela acha que tem. Aí ela colocou assim: será que preciso tomar remédio ou a terapia já pode me ajudar? Como quase tudo na psiquiatria, as duas coisas andam juntos. Se você tem TDAH, procure ajuda porque tem tratamento farmacológico e terapêutico. Tem uma forma de acompanhar, tem a escolha do medicamento. Hoje a gente tem basicamente as Ritalinas, LAs simples, o Venvance e uma outra medicação. Qual que mais se adequa a você? Qual o período que você vai usar? Qual que é a dosagem? E tem o processo terapêutico, para que você não tenha a necessidade de fazer uso de medicação a vida toda. Só que por medo do remédio, eu resisto, não vou tomar, porque eu vou dar conta sozinho. Eu não vou tomar, eu vou dar conta sozinho. E os pacientes, antes da medicação, funcionam de um jeito, e com a medicação é um divisor de águas, Fernanda. Ao ponto do paciente falar, Aham. eu não sabia que a vida podia ser diferente. Eu achava que o normal era daquele jeito. Como eu sofri a vida inteira, Fabiana. Gera estresse, ansiedade, porque o paciente que tem TDAH, ele tem dificuldade. Não é alteração de QI, gente. Não é porque ele tem inteligência menos que o outro, não.
a dificuldade de sentar, de focar, de concentrar, de executar uma função. Então, quando ele começa a tomar a medicação, que ele fica funcional, meu Deus, a alegria dele. Agora eu dou conta, doutora. Agora eu consigo fazer as coisas. Então, a ansiedade diminui, o humor melhora. Por quê? Porque a grande frustração é eu não conseguir. É passar a vida inteira ali no limite. E a gente consegue, porque a gente vai desenvolvendo mecanismo para conseguir lidar com isso. Mas é tudo muito difícil. É sofrido. E aí tem os testes e tem o acompanhamento. Tem as avaliações que a gente faz para ver se é TDAH mesmo e a medicação. Qual medicação, quando tomar, quanto tempo. E a terapia. Tudo funciona quando as duas coisas são associadas. E assim, eu conheço várias pessoas que têm TDAH, mas isso não é desculpa para elas não serem uau na vida, né? Que às vezes são médicos, são grandes empresários, pessoas que trabalham, são professores excelentes, mas têm TDAH. Que com Exato. acompanhamento, com ajuda, com medicamento, com terapia, eles falam claramente que eles procuraram ajuda e eles destravaram. Não foi uma desculpa para se esconder. Ah, tenho TDAH, agora eu vou ficar aqui, não vou dar conta da vida mesmo, vou conseguir estudar nunca, né? Não é desculpa. Você procure ajuda que você vai conseguir lidar, né, com esses grandes desafios. Não é frescura, é desafiador mesmo quem tem TDAH, né? A questão do foco. É Exato. difícil, mas é possível Com certeza. lidar, né? É um divisor de águas, Fernanda. E aí, quando a medicação ela tem um efeito, né? Ela dura um tempo, dependendo do remédio. E ela começa a perceber como ela funciona com o remédio e quando ele deixa de ter efeito, ela diz: eu sou outra pessoa. Então vale a pena procurar uma consulta da doutora Fabiana e já, ó, já perceber, fazer o teste, precisa ser, precisa de medicamento, será que não? Vai conversando com ela aí. Como sobreviver a uma mãe narcisista? Esse é um assunto que o povo pergunta tanto. Às vezes é mãe, às vezes é marido, às vezes é filho. E aí, doutora, como é que a gente sobrevive a uma pessoa narcisista? Olha como a gente sobrevive a todas as outras coisas. Só que o desafio do narciso, uma vez me deram uma definição de narcisista que eu achei bem interessante. O narcisista ele tem uma imagem e ele é apaixonado por essa imagem. Mas imagina uma imagem, quando você olha atrás dessa imagem, tem um vazio gigantesco. Então, essa autoimagem perfeita, linda, bela, que eu me olho, é só eu sou o centro, é para esconder um vazio. Então, o narcisista, ele sofre. Só que ele não sabe sofrer, ele sabe fazer o outro sofrer. Porque nada pode ser melhor do que eu tenho que esconder isso. Então, o filho ou a filha de uma mãe narcisista, ele sofre porque ele é constantemente submetido a críticas, julgamentos. É uma mãe ou um pai que tem uma falta de empatia, assim, não tá muito aí pro sofrimento do outro, não. Não é com o filho, é com o de ninguém. O filho não é uma exceção. E choca, né? Porque a gente quer que a pessoa entenda que ela... O narcisista, ele tem essa dificuldade de empatia com o outro. Então, ele humilha, ele critica, ele julga, ele aponta. E o filho, na maioria das vezes, ele quer um reconhecimento do pai. E aí vira um negócio adoecedor. Porque ele busca uma coisa que essa mãe não vai dar. E aí fico buscando isso constantemente. Eu me frustro, não consigo, não consigo seguir na vida. Meus relacionamentos, na maioria das vezes, serão desafiadores, porque eu também vou buscar esse reconhecimento. Parece uma dependência, uma relação bem adoecida. Mas como para todos nós, o maior desafio, Fernanda, é a gente separar o que é do pai e o que é meu. Como lidar com essa mãe, porque essa mãe ou esse pai, ele vai ser assim. É uma característica da personalidade. Isso não vai mudar. Então eu não consigo mudar o outro, eu consigo só me modificar. Até mesmo no processo terapêutico, é difícil o narcisista procurar ajuda, né? Porque ele nunca vai reconhecer que ele precisa de ajuda, geralmente, né? Que geralmente vem procurar ajuda é alguém da família que tá sofrendo. Então, como que ela pode se blindar emocionalmente, né? De todos esses ataques, porque o narcisista, ele é muito bom em jogar a culpa, né? Ah, eu tive essa reação, mas a culpa foi sua, foi você que provocou pra eu ter essa reação. E a pessoa, nossa, realmente, eu acho que eu que provoquei, eu que irritei ele, eu que irritei ela, e gera toda essa culpa, né? Exatamente. Então é na terapia que eu vou conseguir separar essa mãe ou esse relacionamento do que é meu e do que eu quero. E entendendo que ela vai ser assim, mas como eu posso me comportar e ficar bem, independente da característica do outro. E sem esperar modificação, que é o que é mais difícil para a gente. A gente quer que o outro mude.
A gente tem que Uhum. botar sou boazinha porque eu amo. Então ele tem que reconhecer isso, Fernanda. E quando isso não acontece, a culpa é minha. É. E eu começo Daí essa a brigar. culpa que adoece, né? Essa culpa que eu... E eu começo a brigar porque eu fico mal, eu não consigo fazer, eu não consigo agradar. E a gente tem uma necessidade gigantesca de querer agradar o outro. Principalmente quando é pai e mãe. Então eu começo a adoecer, porque isso me entristece, ou me deixa ansiosa, ou gera raiva, porque eu sempre tenho a culpa, ou sempre é comigo, a pessoa nunca reconhece, ela não aceita. Tudo é ela, são egoístas. Tudo é o outro, tudo sou eu, você nunca tem a razão, não tem uma empatia, tem uma dificuldade de relacionamento gigantesca. Então, como lidar com isso? Procure ajuda você, É, porque essa pessoa dificilmente justamente. vai procurar. Do mesmo jeito que eu tenho pacientes que são filhos de sociopata. Uau. Como sobreviver a isso? Então, todos nós temos um desafio. E aí não tem empatia, não tem nem sentimento. Uhum. Não E coloca em interessa. risco a sua vida, né? Exatamente. Então, qual o desafio que a gente tem? Todos nós temos um. Principalmente com a mãe, né? Esses dias, no Dia das Mães, eu vi uma postagem sobre o Freud, né? Todo mundo falando, ai, minha mãe, não sei o que. E Freud diz assim, no final das contas, a culpa sempre é sua, mãe. Então, o que isso diz? Que a gente sempre tem um conflito com os nossos pais. Mas a gente olha para a gente. E olha para esse pai, Fernanda, independente das características que ele tem, com gratidão. Uhum. Entendendo, respeitando que ele é sim. E é escolha dele mudar ou não. Caraca, Fabiana, como assim? Eu disse, aham. Um dos nossos maiores desafios. Respeitar. Por mais que eu não concorde, por mais que seja adoecedor, por mais que tenha um monte de coisa, é dele. O que você vai fazer com o que você tem? Eu tenho um pai assim. Uhum. Eu tenho um pai que, sei lá, que tem 300 defeitos, mas é seu pai. Não quer dizer que você vai conviver, que você tem que concordar, que você tem que aceitar e submeter a todas as coisas. Por isso a terapia é importante. Para você entender isso, para você desvincular e para você seguir a sua vida. Linda, plena e feliz. Entendendo que o meu pai ou a minha mãe é narcisista. E foi preciso um pai e uma mãe para você estar no mundo hoje, né? Se não fosse Você veio desse eles, milagre da vida que veio deles, né? se não Por isso a fosse gratidão, né? você, você não estaria aqui. Exatamente. Então, só por estar vivo, a gente deve ser grato a esse pai e essa mãe. Porque se eles Verdade. quisessem, a gente não estaria aqui. Porque foi Uhum. uma escolha dele. Verdade. Isso choca, Até Fernanda. inclusive, choca. Choca. Inclusive, meu pai não é narcisista, meu pai é um pai incrível. Daqui a pouco vai ser o aniversário dele, gente. Eu sou muito grata, porque eu tô viva porque Deus usou meu pai. Ser grato, né, pelos nossos pais, que realmente são um milagre, presente de Deus na nossa vida. Agora, no caso de quem realmente sofre com pai ou mãe narcisista, aí já ativa, né, a rejeição, a baixa autoestima, aí outros sintomas, né, de ansiedade e tudo mais, está muito ligado a esse sofrimento com alguém que é assim, né, disfuncional nesse aspecto emocional. Vamos para a última pergunta que eu tenho aqui. Quais os sintomas de toque? Acho que o meu esposo tem toque. Esse desafio também é grande, né? Já viu que a gente só tem desafios na vida. Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoal, ele começa pequenininho e vai crescendo. É um pensamento obsessivo e com um comportamento compulsivo. Ele não tem controle sobre isso. É assim, eu tenho que colocar todas as coisas no lugar e eu sou metódico. Todos os lápis do mesmo jeito, só que não é. Tem gente que é extremamente organizada, não tem toque. Qual que é o adoecimento? A compulsão e a obsessão por padrões de comportamentos repetitivos. Todos os dias eu tenho que fazer isso do mesmo jeito. Ao ponto de, se eu não fizer, eu fico mal. Eu não consigo nem sair de casa. Então, tem vários tipos de toque, de pensamento, de atitude, de lavar a mão, de fechar a porta. Só que a pessoa, ela adoece porque ela começa a não conseguir fazer. Quer ver uma coisa? Fechar a porta. Aí não sei se eu fechei a porta. Eu tenho que voltar. Ao ponto de gente não conseguir mais sair de casa. Tá lá na metade do caminho pro trabalho e tem que voltar, porque ele não consegue.
não vai. Não, para de besteira, vai. Não, não, ele não vai. Ele tem que voltar para certificar que fez. E aí vai, com a organização das gavetas, as camisas são impecáveis por cor, por tamanho, por ordem, as cuecas todas dobradas do mesmo jeito. Eu tenho que... É ritualístico. Tem um ritual para tudo. E quando eu não faço esse ritual, eu não dou conta de fazer mais nada. Eu tenho que voltar e fazer de novo. E eu começo de novo. E literalmente, se não for tratado, a pessoa não consegue sair, ela não consegue fazer, porque ela está constantemente repetindo. Tem até um filme bem interessante, né, doutora? Não sei se você já viu aquele filme Toque Toque. Toque, toque. É uma comédia, mas mostra todos esses tipos, né, de toque. São vários tipos. Tem um lá em relação às linhas, né? Exatamente. Aí tem... Ele começa a pular. Daí, lavar a mão. Da contagem compulsiva. Eu tenho que contar tudo. Eu tenho que começar. E tem uma sequência, é um ritual. A organização metódica, né? Os pensamentos indesejados. É uma coisa bem... Tem pensamentos intrusos, ou seja, invade a minha cabeça sobre sexo, aquele pensamento. Meu Deus do céu. O que caracteriza, além da compulsão e da obsessão, é que isso começa a te limitar. E que você não tem controle sobre isso. E tem até um certo prazer nesse ritual. Então, tem ajuda, tem tratamento e precisa de medicação e terapia. Não vai só. Eu lembro que no filme, essa questão aí, eu lembro que no filme até tem um personagem lá que ele não consegue controlar os palavrões de xingamento. Ele tá conversando com você numa boa, do nada ele começa a xingar e das piores palavrões possíveis, né? Aquilo é uma síndrome bem interessante, chama síndrome de Tourette. As palavras saem, todo mundo, imagina a sociedade que a gente tem, quando a pessoa do nada está falando assim, fala um palavrão. Ele não tem controle sobre aquilo. Gente, isso é real. Não é exagero, não. É exatamente daquele jeito. Quem nunca viu, veja. Chama Toque Toque o filme. E aquilo é bem um exemplo bem clássico da síndrome de Tourette. Do nada aparecem os palavrões. A pessoa está conversando numa reunião e sai um palavrão. Ela não tem controle sobre aquilo. Eu já tive paciente assim. E na adolescência, mas na adolescência, o bullying que a pessoa sofre, ela tem vergonha de sair, porque ela fala. Os palavrões mais cabeludos que existem. Não é que ela fala palavrinha, não. É palavrão mesmo. E ofende, inclusive. Como que alguém vai entender, né? Se não ouve uma live dessa, não vê um filme desse. É louco, né? Como é que pode? Do nada, tá conversando e... É louco. Arruma confusão, briga, porque a pessoa não vai. Você tá xingando ela e ela... Ai, desculpa, foi sem querer. Desculpa, foi sem querer. Como assim? É uma doença psiquiátrica. Falar agora chama isso. A cara de pau chama doença psiquiátrica, né? E até no filme também mostra alguém que é muito de acumular as coisas, né? Tem um lá que ele tem mania de ficar guardando as coisas, acumulando lixo. Também, a acumulação pode ser uma espécie de toque, depende da acumulação. E aquele filme é muito interessante. Eu morri de rir. Mas como o cérebro humano da gente é tão incrível e ao mesmo tempo precisa ser tão bem cuidado, né? Porque olha quanta coisa a gente falou aqui sobre bipolaridade, sobre toque, sobre narcisismo. É muita coisa, por isso precisa ser cuidado, né, doutora? É um universo desconhecido. A gente conhece mais sobre o universo do que sobre a nossa mente. E aí vem aquele negócio, né? O que a gente faz consciente é 1%, 99% é inconsciente. Eu não sei, não tenho conhecimento disso. Não necessariamente, mas assim, para dizer que o que é inconsciente que a gente faz é muito maior do que a gente tem consciência do que acontece. E aí, como lidar com o inconsciente? Só na terapia. A gente também não arrumou a pílula mágica para isso. E quanto mais... Doutora, a gente está indo para 1 hora de live. As perguntas, as minhas aqui acabaram. Tem algumas tuas por aí também? Ou quer deixar para a gente fazer em outro momento? O que é que você acha? A gente pode deixar para outro momento, senão vai ficar muito extenso e as pessoas já estão com... Tá todo mundo cansado, né? Mas assim, eu achei a live espetacular porque ela abordou diversos assuntos. Eu acho que foi muito esclarecedor. Também penso pelos comentários. Eu vi aqui o pessoal comentando, se identificando. Doutora, muito obrigada. Obrigada por conceder esse tempo aí de qualidade, de muito esclarecimento pra gente. É assim, até a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, trouxe muita verdade aqui para trazer liberdade
para o nosso cérebro entender coisas tão profundas e preciosas. Gratidão, do fundo do meu coração, doutora. Muito obrigada por esse teu tempo tão precioso, compartilhando tanta experiência e ao mesmo tempo conhecimento com a gente. Fernanda, eu que agradeço o convite e quero que você fale para as pessoas também o que a Fernanda faz, né? Como que te acham? Porque a Fernanda tem uma mentoria aí, tem uns negócios rolando. Galera, acompanha o trabalho da Fernanda, que é fantástico. Agradecer ao pessoal que sempre me segue, me acompanha, que sempre me elogia. Eu não seria nada se não fosse vocês. A gente não faz nada sozinho, Fernanda. E eu acredito demais nas parcerias. Para mim é o que faz sentido. Então, sempre que precisar e quiser, sempre será um prazer contribuir com você e com as pessoas que acompanham a gente. Ah, muito obrigada. Só você tá colocando ali que é mais live. Vamos, se Deus quiser, fazer uma outra live de novo. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Pinheiro, sou uma psicanalista com base cristã. E assim, claro que trabalho com mentoria, trabalho com curso também, com terapia. E é fundamental a gente estar caminhando aí junto com essa área da psiquiatria. E principalmente eu me identifiquei muito com a doutora por ela ser mulher. Eu acompanho muito mulheres. Meu atendimento é mais focado nas mulheres, né? E adolescentes também. E assim, foi muito esclarecedor para todas nós aqui. Tem muito paciente meu que está passando por aqui, que eu falei, não perde, não perde. Conhece a doutora Fabiana. Gente, que privilégio. Agora tem um bom descanso. Que Deus abençoe vocês. Doutora, do fundo do meu coração, gratidão. Meu forte abraço. Amo sua terra, viu? Goiânia, tenho cunhada de Goiânia. Amo Quando vier por Piqui. aqui, avise. Ah, pode deixar. Goiânia, Rio Quente, Caldas Novas, outra terrinha maravilhosa para passear. Um povo muito acolhedor. Doutor, um abraço. Deus abençoe grandemente todos vocês, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo.